Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento, né? Estamos aqui em mais uma aula de economia política, né? Então hoje eu trago para vocês um tema nessa segunda aula que é a história do pensamento econômico. Hoje a nossa finalidade é debater, discutir, não é isso? E apresentar aí os principais aspectos da economia política, né, na antiguidade. Então, como surgiu a economia na antiguidade. Então, agora nesse exato momento, eu peço a vocês para prestarem atenção, né, e simplesmente anotarem aí as dúvidas para depois a gente debater, né, essas dúvidas, essas questões. Então, eu sou o professor Cláudio Nascimento, professor de economia política, é isso, mestre, doutor em ciências das religiões, mestre em economia, bacharel em administração de empresas e licenciado em história. Então, é uma satisfação estar com vocês nesta aula maravilhosa, nessa aula espetacular, brilhante, sensacional de economia política. Então vamos aí, é uma satisfação tê-las aqui nesse exato momento aí, assistindo, né, contribuindo para nosso debate. Vamos lá. Então a gente vai ser enviado para vocês um texto História do Pensamento Econômico, do Ricardo Feijó, né, onde a gente vai abordar um pouco dessa história aí da economia dentro da antiguidade. Então vejamos, então a gente vai começar com a economia política clássica, né? Então vejamos, o que é economia política? Eu gostaria que você me respondesse o que é economia política. Então, na realidade, a expressão economia política, que tem origem no grego, ou seja, politeia, né? E oikonomica, politeia e oiko, né? Oikonomica. Então aparece pela primeira vez em 1615, né? Quando Antonin, não é isso? Publica a obra O Tratado Econômico de Política, né? É um tratado de economia política. Embora surjam outros textos de François Quesnay, né? Em 1694, 1774, né? Então James, né? O Adam Smith, né? Então é apenas o que? É apenas nos primeiros 20 anos do século XX que passa a designar um determinado corpo teórico, né? Corpo teórico, mas isso não significa, né? Isso não significa que a economia política só se constituiu, sistematizou como campo teórico na entrada do século XIX. Significa apenas que nesses anos ela passou a ser reconhecida como tal. Então vejamos, repito novamente, a expressão economia política, que tem sua origem no grego politeia ou oikonomica, né, que aparece pela primeira vez em 1615, né, isso, um tratado simplesmente de economia política, né? Embora surja aí vários textos, né, de vários autores como François Quesnay, Adam Smith, mas é apenas nos primeiros 20 anos do século XIX que passa a designar um determinado corpo teórico, né? Mas isso não significa que a economia política só se constituiu, se sistematizou como campo teórico, né? Isso, na entrada do século XIX. Então, prezados e prezadas, aí está a definição de economia política para que vocês possam ter uma ideia, né, sobre essa questão dessa grande disciplina que a gente vai estudar. Então, com efeito ao longo dos séculos XVII, XVIII, desenvolveu-se e acumulou-se estoques de conhecimentos, né, que haveria estruturar a economia política. Veja só, resultante da contribuição nesse decurso, né, isso temporal, de um largo rol de pensadores, dentre os quais caberia mencionar vários,
entre eles o William Petit, o Pierre Bourdieu, e entre outros, né? Então veja, no entanto, que se pode denominar nesse período clássico da economia política, né, vai de meados do século XVIII, início do século XIX, é isso, mais precisamente a economia política clássica, ou seja, começa na Inglaterra, com Petit, né, e termina com David Ricardo, né? Então vejamos, então nos maiores representantes a gente vai falar um pouco, né, sobre essa introdução. Então eu começo a colocar que nos maiores representantes da economia política clássica a gente pode colocar o David Ricardo, isso, o Adam Smith, né, como um dos maiores representantes da economia política clássica. Então, quando se fala em economia política clássica, a gente vai colocar o que? David Ricardo e Adam Smith. Então, vejamos. Então, a despeito das diferenças entre suas concepções teóricas, né, encontram-se nitidamente duas características centrais. A primeira delas refere à natureza, né, mesma dessa teoria. Então, não se trata-se de uma disciplina particular especializada, né, que procurava recortar da realidade social, é isso, um objeto específico econômico e analisado de forma autônoma. Então, para os dois autores mencionados, David Ricardo, né, e Adam Smith, né, então olha só, como para vários daqueles que os precederam, né, centrando a sua atenção nas questões relativas ao trabalho, isso, ao valor e ao dinheiro. Então, a economia política, vejam só, preste atenção, meus prezados e minhas prezadas, a economia política interessava compreender o conjunto de relações, interessava em compreender o conjunto de relações, né, sociais que estava surgindo quando? Na crise do antigo regime, né? Na crise do antigo regime, ou seja, naquelas questões se explicitavam, né, isso de forma irrecusável as transformações do curso da sociedade a partir das generalizações das relações mercantis, né, e de sua extensão no mundo do trabalho. Então os clássicos, meus prezados, os clássicos da economia política não desejavam, com seus estudos, né, isso, constituir simplesmente uma disciplina científica. Entre outras, almejava compreender o modo de funcionamento da sociedade, né, que estava nascendo das entranhas do mundo feudal. Por isso, nas suas mãos, a economia política se erguia como fundante de uma teoria social. Olha, a teoria social, ou seja, um elenco articulado de ideias que buscava oferecer, né, uma visão do conjunto da vida social. Então vejamos, muito interessante, né? Então a gente vai buscar, né, um ponto interessante nessa discussão aí sobre a economia política, né? De acordo com o Ricardo Feijó, né, no pensamento político, do nosso texto aí que nós estamos estudando, que a ciência econômica, ela surge, meus prezados e minhas prezadas, presta atenção, a ciência econômica surge como advento do capitalismo, ou seja, a relação entre eles vai além de mera coincidência histórica. A ciência, como sabemos, está dividida em ramos de conhecimento, né, isso, e cada qual elege um objeto de estudo. Então, no objeto, suas propriedades são observadas, né, experimentalmente, e suas regularidades reconhecidas.
o que possibilita explicar os conhecimentos com base em leis científicas. Todo conhecimento ele deve ser simplesmente fundamentado nas leis científicas. Então a ciência busca a trama racional dos fatos, né? A natureza física e biológica. Só é possível a análise de que? Científica, na hipótese da existência de um padrão lógico de ordenamento. Então vejamos, então nós temos, então qual é o objeto de estudo da economia? Então eu pergunto a você agora que está nesse exato momento assistindo este vídeo, qual o objeto de estudo da economia? Então esta ciência examina o que? Os fenômenos sociais que dizem respeito à produção, à distribuição e consumo de bens e serviços que satisfazem, né? Que satisfazem as necessidades humanas. Então eu repito, qual é o objetivo de estudo da economia? Qual é o objeto de estudo da economia? Qual é o objeto de estudo da economia? Então essa ciência examina fenômenos sociais que dizem respeito à produção, distribuição e consumo de bens e serviços que satisfazem as necessidades humanas. Então é difícil imaginar, é muito difícil imaginar a vida social sem que tais fenômenos estejam presentes. Mesmo em sociedades mais antigas, nada impede. A princípio nada impede que os homens nelas inseridos possam pensar os fatos econômicos cotidianos e elaborar sim teorias econômicas que os justifiquem, por mais primitivas que sejam. Vivendo em comunidades, vejam só, vivendo em comunidade, nossos ancestrais, né, tinham que encontrar seu sustento. E para tanto, trabalho, produção, é isso, faziam parte do seu dia a dia. Então o produto do trabalho coletivo era distribuído, né, inclusive para os que não trabalhavam. E os bens eram, por fim, consumidos. Ora, se os fenômenos que definem, né, o objeto da economia já se faziam presentes, porque a ciência não se desenvolve, ou não se desenvolverá, né, ou não se desenvolverá já por essa época, porque para o tratamento científico não basta existir um objeto, é preciso que ele tenha uma racionalidade intrínseca, ou seja, que haja um ordenamento dos fatos segundo a lógica interna, né? Segundo a lógica interna. Então vocês vão ter, então na antiguidade, olha que coisa interessante, na antiguidade, não se encontra uma teoria econômica, então botem aí na cabecinha de vocês, na antiguidade não se encontra uma teoria econômica. Mas lá existia um pensamento econômico voltado a questões similares às que são tratadas nas ciências econômicas atual. Ou seja, embora no âmbito mais restritos. Então os antigos, quem eram os antigos? Os hindus, os hebreus, gregos e romanos, né? Analisam questões ligadas à propriedade dos bens, né? À produção e ao comércio, e procuraram estabelecer a natureza delas e as normas que deveriam regulamentar tais atividades.
Então cabe destacar, eu acredito, é bastante relevante que vocês entendam que a interpretação dos fatos econômicos era então de natureza ética, e as indagações e as indicações de preceitos tinham por base uma visão moral e religiosa. Vejam só, a interpretação dos fatos econômicos era então de natureza ética, e as indicações de preceito tinham por base uma visão moral e ou religiosa, né? Então isto é importante. Então, entre os antigos, observem, então, entre os antigos, a exposição de temas econômicos aparece no bojo de quê? De reflexões filosóficas. Aparecem no bojo de reflexões filosóficas. A preocupação era com a observância, né, de preceitos morais e religiosos nas tarefas práticas. Então, na busca de se chegar às implicações da moral, nos afazeres diários, não são avaliados do que certos elementos que dizem respeito à produção, à distribuição de bens e que nos interessam de perto. Então, vejam só, assim eles investigam, os antigos, eles investigam as formas de apropriação de quê? Dos bens, a riqueza, as necessidades humanas, a organização da produção, a escravidão, as relações familiares, vejam só, as vocações individuais para o trabalho, as relações de trabalho, a distribuição da riqueza, a natureza do comércio e dos juros, a troca de mercadorias, o fundamento dos preços e o sistema fiscal e tributário e outros temas pertinentes à economia, né? E outros temas pertinentes à economia. Então, aí surge um tópico bastante interessante aí no nosso texto, né? Que foi enviado para vocês, né? Vocês já estão com eles em mãos. Então o tópico é intervencionismo de hindus e hebreus, laissez-faire dos sábios chineses. Então nota-se, meus prezados, minhas prezadas, nota-se nos povos antigos um certo preconceito contra a atividade econômica. Observe, nota-se nos povos antigos um certo preconceito contra a atividade econômica. Para eles, a vida econômica não tinha significado em si mesma. Ou seja, a vida econômica não tinha significado em si mesma. Era tão somente um conjunto necessário de procedimentos que, além de propiciarem a subsistência humana, serviam para reforçar a divisão social, as crenças religiosas e a retidão individual. Então, havia, de modo geral, uma aversão ao trabalho artesanal. Ou seja, enquanto a atividade agrícola era exaltada, condenações morais, a riqueza individual apareciam invariavelmente, e as atividades comerciais e financeiras eram vistas com desconfiança, com muita desconfiança. Então a gente começa a entender, em alguns povos, as crenças religiosas incentivavam os governantes a estabelecer regulamentações na forma de lei que diziam respeito numerosos
aspectos da vida diária, incluindo o econômico. Então, entre os judeus, vejam só, entre os judeus, as leis mosaicas proibiam a usura. Vejam só, entre os judeus, as leis mosaicas proibiam a usura. Isto é, empréstimo a juros. Empréstimo a juros. Entretanto, a lei não se aplicava quando o empréstimo era feito a estrangeiro. Veja só que incoerência, né? Entre os judeus, a lei mosaica proibia a usura, isto é, os empréstimos a juros. Entretanto, a lei não se aplicava quando o empréstimo era feito a estrangeiro, então o estrangeiro poderia fazer, né? É muita incoerência. Outra exceção contemplava os casos, né, em que os empréstimos eram concedidos aos pobres para ampará-los. Então, neste caso, os juros eram controlados e os prazos de pagamentos não podiam exceder a certas datas religiosas. Vejam, outra exceção contemplava os casos em que os empréstimos eram concedidos aos pobres para ampará-los. Porém, veja só, os juros eram controlados e os prazos de pagamento não podiam exceder a certas datas religiosas. Então, as leis hindus condenavam os empréstimos. Vejam só, as leis hindus condenavam os empréstimos se oferecidos pelas altas castas, né? Brahmanes e Kshatriyas. Mas também havia exceções. Os Vedas regulavam, para esses casos, as taxas de juros, dependendo do tipo de empréstimo, se em ouro, em grãos, etc. E da casta desenvolvida, né? Judeus e hindus também obedeciam a leis que procuravam regulamentar a atividade comercial. Então vejam, leis que padronizavam pesos e medidas, leis contra adulteração de mercadorias, regulamentos condenatórios de práticas especulativas de monopólios. Então os rabinos proibiu a exportação de artigos considerados essenciais. E em tempo de escassez de alimentos não se podia estocá-los. Então vejamos, é uma coisa muito interessante, né? Então isso aí agora a gente vai ver os hindus, né? O que é que os hindus falavam? Então os hindus, eles procuravam o quê? Os hindus procuram controlar estratégias individuais de manipulação de mercados, proibindo o quê? Preços acima ou mesmo abaixo de certo padrão, determinado pela ideia de que fazia de um preço justo. Então, os hindus procuram controlar as estratégias individuais de manipulação dos mercados, proibindo preços acima ou mesmo abaixo de um certo padrão determinado pela ideia de que fazia de um preço justo. Então existiam entre eles curiosas leis, entre os hindus, curiosas leis que controlavam relações de trabalhos, multas severas eram aplicadas a quem não cumprisse os contratos de trabalho. Impunha-se penalidade para o trabalhador negligente, etc. Então os hindus também, vejam só, observam leis que estipulam, né, uma rígida divisão de tarefas, né, entre as castas. Segundo essas leis, as castas, né,
elevadas, os brâminos, né, deveriam dedicar-se integralmente ao estudo e ensino dos livros dos Vedas, fazer sacrifícios, né, e receber almas. Então, os kshatriyas eram encarregados de guerra e podiam coletar impostos. Então, os vaisyas podiam envolver-se com atividades comerciais e os sudras eram os artistas, artesãos e deveriam que servir a castas superiores, né? Em tempo de catástrofes, uma casta poderia vir a desempenhar a função de outra, mas na maioria das vezes as divisões mantinham-se rígidas, né? Mantinham-se rígidas. Então vejamos, aí vem a grande discussão, né, dentro do mundo grego, Platão e a sociedade ideal. Então o que Platão vinha dizer essa sociedade ideal? Então pensar em economia, vejam só, pensar em economia pressupõe uma reflexão sobre a sociedade. Então vejam, pensar em economia, né, pressupõe uma reflexão sobre a sociedade. Foi na busca de uma interpretação sobre a origem e natureza da sociedade que os filósofos gregos, né, tocaram, né, em temas de interesse dos economistas. Então, para eles, o aspecto econômico da vida social é secundário. Vejam só, então, para os filósofos gregos tocaram, né, tocaram em temas de interesse dos economistas. Para eles, o aspecto econômico, né, da vida social é secundário. Então, a razão de ser das cidades explicadas com base em sua função para a realização de um ideal ético de justiça que levaria ao aperfeiçoamento da alma, né, de modo que fosse liberta das condições material. Então o filósofo Platão entende a existência dos homens em sociedade como um instrumento de salvação da alma ou das almas. Então a economia é um aspecto da vida social. Vejam só, o filósofo Platão entende a existência dos homens em sociedade como instrumento de salvação das almas. Então a economia é um aspecto da vida social que não se separa da esfera política e moral. Então a economia é um aspecto da vida social que não se separa da esfera política e moral. Então os escritos de Platão investigam que a origem e a razão de ser da sociedade. Em suas reflexões enfatizam-se tanto o lado material de cooperação entre os homens no mundo do trabalho e da produção nas cidades, quanto o elemento espiritual da existência em sociedade. Então, Platão, como vocês sabem, né, como nós sabemos, Platão é discípulo de Sócrates, né? Então, este último, no entanto, nada escreveu sobre filosofia. Então, limitava-se a andar pelas praças, né, da Acrópole de Atenas, apregoando a existência de valores éticos verdadeiros, no sentido absoluto, a que os homens deveriam obedecer. Estamos no século IV a.C., uma época que a política atravessava um período conturbado na Grécia. Isso. Então vejamos. Então, conhecida a natureza da filosofia de Platão, podemos retomar a discussão do conceito de justiça na sua grande obra, A República. Então, nela se argumenta-se que a justiça é um conceito que só se realiza na vida em sociedade e que consiste em atribuir a cada indivíduo
o papel que lhe compete por suas qualidades naturais. Então a cidade surge porque os homens buscam satisfazer melhor as suas próprias necessidades, né? Tirando proveito da especialização de tarefas. Então cabe destacar, vivendo em sociedade, eles produzem para si e para os demais, procuram tirar o máximo proveito das trocas. Então a cidade necessita de muitos especialistas em trabalhos diferentes. Então o produto excedente do trabalho individual, ele diz, é permutado por meio de atos de compra e venda. Aparecem então mercados e moeda, né? Símbolo de valor das mercadorias perpetuadas. Então vejam só, aparece então mercado e moeda, né? Símbolo de valor das mercadorias, não é isso? Permutadas. Então as trocas são intermediadas por mercadores. As trocas são intermediadas por mercadores, pessoas mais fracas de saúde, incapazes de qualquer outro trabalho, que se dedicam à compra e à venda. Então vejamos, então é essa mais ou menos uma ideia do nosso grande filósofo Platão. Então que uma coisa interessante aí, Platão